Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Estou iniciando aqui a nossa aula, né? Fazendo esse vídeo aqui, que em vez de eu começar, né, obviamente, com o conteúdo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para fazer uma espécie de apresentação do conteúdo anual, né, que a gente vai estar trabalhando nas nossas aulas de história, obviamente voltado para a grade curricular do segundo ano. Então, quem foi aluno meu ano passado, ou até mesmo aqueles que, obviamente, estudaram conteúdo de história no primeiro ano, lembra que a gente trabalhou a história antiga, né? Pré-história e a história antiga, né? Abordando as primeiras civilizações, os primeiros formatos da humanidade, da cultura, política, economia, né? E a gente acabou, na parte final do conteúdo, já começou a ingressar, né? Depois que a gente abordou a história antiga clássica, que foi a Grécia e a Roma, a gente começou a ingressar nossos estudos na história média, que envolvia a história da Europa feudal. Então agora, né, dentro do segundo ano, a gente já vai trabalhar uma história um pouco mais recente, né? E obviamente, por ser uma história um pouco mais recente, o entendimento dela vai ser um pouco mais fácil do que a história antiga, né? É igual eu falo, trabalhar a história antiga e até ter o entendimento da mesma se torna um pouco difícil porque a gente não tem muitas fontes, né, que a gente pode estar baseando os nossos estudos dentro da história antiga. Agora, a história média, que é aquela que a gente vai estar abordando, por ser uma história mais recente, o entendimento dela é muito fácil. Então, as nossas aulas, né, o próximo conteúdo, ou o conteúdo inicial que eu vou estar abordando com vocês, é falar da formação da América Portuguesa e América Espanhola. Mas para isso, eu vou voltar lá nas grandes navegações, né, explicar para vocês todo o sentido das grandes navegações, o que foi as grandes navegações, até a descoberta do Novo Mundo, né, como eles chamaram na época, né, que essa descoberta do Novo Mundo foi nada mais, nada menos que a descoberta da América. E quando eu falo América, eu não me refiro só à América do Sul, eu me refiro à América do Norte, Central e América do Sul, né? Então, esses três continentes foram descobertos nessa época, que foi por volta do final do século XV, né? Que houve a descoberta, né? Mais para ser mais preciso, lá por volta de 1492, né? Então, de fato, já no final do século XV. E a partir daí a gente vai notar que a história da humanidade ela tomou um novo rumo. Porque quando a gente se baseia na história antes da descoberta da América, obviamente era uma história mais europeia. Então, quando se tem a descoberta da América, a gente vai notar que acabou ampliando os horizontes, né? E é como os historiadores da época chamaram, né? Descoberta do novo mundo. Então, ninguém tinha noção do que a América podia oferecer. Então, a gente vai estar trabalhando na América Portuguesa. Essa acabou futuramente dando origem ao país a qual a gente vive, né, que é o Brasil, e também vai estar trabalhando a América Espanhola e tentar entender um pouco da realidade, né, as diferenças e semelhanças entre a América Portuguesa e a América Espanhola, né? A gente vai também tentar entender como estava a África nesse momento, porque ela foi o berço que serviu vários escravos para a América, né? Então a gente vai tentar entender como estava a África nesse período e a gente vai trabalhar, obviamente, pensando mais na história brasileira, a gente vai dar um enfoque maior para a América Portuguesa, né? Desde a sua formação até o seu fim, né? Que foi quando houve a emancipação política do Brasil. E eu vou até dar sequência, porque eu acho que o entendimento fica mais fácil, em vez da gente pular, finalizar a América Portuguesa e já ir para a história europeia, trabalhar em iluminismo, Revolução Industrial. Então eu vou iniciar com a América Portuguesa, vou falar para vocês da emancipação política do Brasil, que foi a independência brasileira. Depois eu vou falar do período da monarquia brasileira, que foi o primeiro reinado, né, que teve Dom Pedro I à frente.
Depois veio o período regencial, que foi um período muito conturbado, né? Apesar que durou 9 anos, mas foi um período muito conturbado na história brasileira. E depois eu vou falar do segundo reinado, né? Que teve Dom Pedro II à frente do Brasil por 49 anos. Então eu vou abordar para vocês lá do início da América Portuguesa, emancipação política e o período da monarquia brasileira até, obviamente, a proclamação da República, né, quando lá em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com outros militares, desfecha um golpe, né, e transforma o Brasil em uma república, né, no formato presidencialista, que é o que a gente vivencia hoje. Após trabalhar essa parte que envolve a história brasileira, aí sim eu vou dar sequência, né, ou voltar aos nossos estudos, né, as nossas aulas de história para a história europeia. E quando eu voltar aos nossos estudos para a história europeia, aí a gente vai trabalhar alguns conteúdos bastante conhecidos, como o iluminismo, né? Saber o que foi o iluminismo, e é importante a gente entender, né, tudo aquilo que o iluminismo ofereceu na época, porque a gente vai notar que após o estudo do iluminismo, a gente vai abordar algumas revoluções que aconteceram ao longo dos anos após o iluminismo. E a gente vai notar que todas tiveram a influência do iluminismo. Então, após trabalhar o iluminismo, a gente vai trabalhar a Revolução Industrial, né, que mudou completamente a maneira econômica dos países que foram, obviamente, adotando a Revolução Industrial. A gente vai trabalhar as revoluções inglesas, né, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que foram as revoluções inglesas. A gente vai estar trabalhando a Revolução Francesa, que foi talvez se não foi, está entre as principais revoluções da humanidade, porque quando a gente falava absolutismo, né, império, a gente sempre lembrava da França, né, de Luís, e quando houve a revolução, houve a queda da Bastilha, que eu vou estar explicando na época para vocês que a gente chegar nesse conteúdo, a gente vai ver que a Revolução Francesa ela foi um marco muito grande para a humanidade, porque ela acaba dando fim a uma era e iniciando uma nova era, que foi a era contemporânea. Então a gente vai ver que ela foi de extrema importância para a humanidade. E é óbvio que depois da Revolução Francesa, a gente teve a Era Napoleônica, né? Napoleão Bonaparte, que também é uma história muito conhecida e muito importante para os nossos estudos. A gente também vai estar entendendo, além dessas revoluções, como estava o século XIX, como a ciência estava agindo no século XIX, entender como os Estados Unidos, né, estava nesse período. Estados Unidos, lembrando que foi a primeira nação da América a adquirir a sua independência, né, e talvez isso possa explicar um pouco por que, que os Estados Unidos é um país tão desenvolvido como é nos dias atuais. Então a gente vai estar buscando o entendimento, né, tudo aquilo que aconteceu para a formação e independência dos Estados Unidos, né, que foi uma história que envolve a América inglesa, né, que os ingleses vão colonizar a América, onde hoje é os Estados Unidos, e aos poucos vai haver a formação e a independência dos Estados Unidos, né, e os Estados Unidos em pouco tempo se transformam numa das maiores nações do mundo. Então a gente vai buscar entender todo a logística que cerca desde o descobrimento da América, né? E obviamente a história que cerca esse descobrimento até entender como estava essas principais nações no século XIX, como estava a política de ambas, como estava a economia, como estava a ciência, né? O avanço da ciência nessa época. Então, assim, é um conteúdo muito gostoso de ser trabalhado, né, o conteúdo do segundo ano. Então, a gente vai fazer essa divisão, trabalhar primeiro a história que envolve mais a história brasileira, e ao término da história brasileira, a gente parte para a história que envolve mais a história europeia.